Olá, gente, meu nome é Eric Bruschi e hoje eu vou apresentar para vocês a minha mini palestra intitulada The Voice Peixes. Vocês sabiam que peixes podem cantar? Sim, peixes podem cantar e a gente não está falando aqui de glup glup e outros barulhos muito divulgados e muito comuns em desenhos animados e em filmes. Então, peixes podem cantar sim, mas na área nós chamamos esse canto de vocalização. E essa vocalização difere de anuros, aves, cetáceos e outros animais por ser uma vocalização muito mais simples do que a desses animais. Então, como esse som é produzido? Peixes possuem cordas vocais? Nós, seres humanos, falamos através das nossas cordas vocais. E os peixes? Então, peixes não possuem cordas vocais. Eles têm outros mecanismos para a produção do som. Um deles é produzir o som através de vibrações musculares na bexiga natatória, ou através da expulsão de gás pela bexiga natatória. A bexiga natatória é um órgão encontrado apenas em peixes, que é repleto de ar e que tem como funcionalidade fazer uma flutuabilidade neutra, uma estabilidade neutra para o peixe na coluna d'água. Então ele fica estável na coluna d'água. Além disso, peixes podem produzir som de outras maneiras, como vibrações musculares. Takemura e colaboradores, em 1978, descobriram que musculaturas próximas ao peritônio podem sim produzir barulhos. E Godin e colaboradores, em 2017, estudaram a espécie Prochilodus argenti, que é uma espécie de peixe nativa brasileira, e descobriram que os peixes possuem sim a musculatura parassagital esquerda desenvolvida e que essa musculatura produz som. No caso, eles acharam interessante que apenas os machos têm a musculatura bem desenvolvida, como você pode ver na imagem abaixo. Além disso, os peixes também podem produzir som através de estridulação. A estridulação é quando um animal vai raspar, vai esfregar duas partes do corpo, como nadadeiras, dentes, espinhos, para produzir som. Nós então sabemos que peixes produzem som e não é por cordas vocais, é por outras maneiras. Mas como que esse som é percebido? Dentro dos humanos, nós percebemos os sons através dos ouvidos. E nos peixes? Nos peixes, eles também possuem ouvidos. É um ouvido com uma estrutura muito parecida com os outros vertebrados. Essa estrutura, mostrada no esquema abaixo, possui ossos e 3 canais semicirculares. Nos seres humanos, nós temos 3 ossículos e 3 canais semicirculares dentro do ouvido interno. Então, isso mostra que nós temos um ancestral em comum que possui ouvidos. Mas qual é a área da biologia que trabalha com acústica, que trabalha com som? É a bioacústica. A bioacústica é a ciência que utiliza da acústica para estudar a biologia dos seres vivos, principalmente dos animais. Ela utiliza de gráficos sonoros, como esses aqui mostrados na figura. São conhecidos como sonogramas. E como se trabalha com bioacústica, então? Vamos levar lá para o início do método científico. Então, você vai primeiro observar um fenômeno na natureza. Então, você vai estar no seu barco, você vai estar pescando em algum lugar próximo de um rio, um lago, e você vai ouvir um barulho. Verifique-se que é um peixe e não outro animal, e com isso você pode produzir a sua primeira hipótese. Por que esse peixe está fazendo esse barulho, qual é a funcionalidade desse barulho e muitas outras perguntas. Depois disso, você vai coletar dados para provar ou refutar a sua hipótese. Mas como que a gente faz isso? Então, para você coletar dados, você vai precisar de 2 equipamentos. Um gravador digital e um microfone omnidirecional. Então, depois disso, você vai até o seu local de estudo com seu barco ou até mesmo na borda dos rios, nas margens do rio, vai colocar o seu hidrofone na água e seu hidrofone então vai coletar barulhos e vocalizações vindos de cardumes de peixes e barulhos e vocalizações vindos de peixes isolados. Depois disso, você vai para o seu laboratório e você vai estudar esses áudios com softwares de bioacústica. O software de bioacústica mais conhecido e mais utilizado na área de bioacústica de peixes é o Raven Pro, que é um software dedicado e feito para os estudos de bioacústica. Nesse software, você vai conseguir retirar quaisquer poluições sonoras que você vai ter na sua análise, como barulho da corrente de água, barulhos de fundo, outros animais,
e vai poder então realizar as suas análises. E o que a gente pode analisar então? Nós podemos analisar diversas coisas num trabalho de pesquisa básica, de entendimento do som. Você pode pesquisar então a amplitude em hertz dessa vocalização, qual que é a duração dessa vocalização em tempo, em segundos. Você pode então estudar quantos picos você vai ter numa nota, quantas notas tem essa vocalização, qual é o período de distância em tempo, em segundos dessas notas, qual é a frequência média. Então você pode trabalhar com muitos dados quando você faz uma pesquisa de entendimento do som. Isso é muito importante porque essa é a primeira pesquisa que se deve fazer com som para depois saber a sua funcionalidade, para depois saber o porquê do peixe estar fazendo esse som. Nesse trabalho de 2007 de Smith e colaboradores, eles trabalharam também com 3 espécies nativas brasileiras: Prochilodus argentio, Prochilodus costatus e Prochilodus lineatus. E nisso eles conseguiram fazer um trabalho de entendimento do som. Eles têm, nessa imagem você pode ver diversos sonogramas, diversos gráficos de som, e você consegue ver diferenças nos sons entre as espécies. A gente consegue estudar então qual que é a frequência média em hertz de uma espécie, o que um som de uma espécie diferencia de outra. E ele faz um trabalho bem complexo, bem interessante sobre as espécies. Uma aplicabilidade então para estudos de bioacústica são estudos de reprodução. Já se é sabido que em algumas espécies os machos cantam ou vocalizam para atrair fêmeas. Isso é muito comum no gênero Prochilodus aqui no território brasileiro. Já é conhecido que os Prochilodus se reproduzem em leque. A reprodução em leque funciona da seguinte maneira: os machos vão estar em um cardume e vão começar a vocalizar em conjunto, fazer um coro. E as fêmeas então vão ser atraídas por esse cardume e vão ser fecundadas no caminho quando passarem por esse cardume. E naquele primeiro trabalho de Godin que a gente falou de 2017, onde ele descobre que Prochilodus argentis possuem a musculatura parassagital esquerda bem desenvolvida, apenas os machos, é por isso, os machos cantam para atrair as fêmeas e as fêmeas não cantam. Outros grupos que possuem vocalizações, além do gênero Prochilodus, é a família Cyanide, que já foi estudada por muito tempo por muitos pesquisadores da área e já é bem conhecida que os exemplares da família Cyanide vocalizam. Nós temos 2 exemplos aqui: a Bagella ronchus, que pode ser encontrada aqui no território brasileiro, e Cynocium albus, que ambos vocalizam. Para concluir, então, eu estou aqui falando de bioacústica, de peixes, falando que eles cantam, que eles vocalizam, etc. Mas eu ainda não mostrei para vocês nenhum áudio, então aqui eu vou mostrar 3 áudios diferentes. Esses áudios foram disponibilizados para mim pelo professor Alexandre Godinho. Nesse primeiro áudio, nós temos então um Prochilodus argentius vocalizando em um ambiente controlado, ou seja, não é na natureza. Nesse segundo áudio, a gente então tem um cardume de Prochilodus argentius vocalizando na natureza. Então vocês conseguem ouvir o tu. Eu chamava eles de motorzinho de carro, então eles fazem um barulho muito característico. Essa outra vocalização é de um peixe desconhecido, que eu estudei por um ano e a gente ainda não descobriu qual peixe é, mas a gente sabe que ele é da bacia do Rio São Francisco. Então você consegue escutar um Essa é a vocalização desse peixe. A gente fez todo o estudo de entendimento básico do som, mas a gente ainda não descobriu qual é a espécie. Bom, para concluir o vídeo, eu recomendo muito que vocês assistam esse outro vídeo, que eu vou colocar o link na descrição dessa mini palestra, que é intitulado Fish Sounds, do Fish Talk to Each Other, da BBC Earth Unplugged. É um vídeo que vai falar então de bioacústica em ambientes marinhos, que é um tópico que a gente não tocou nessa palestra. É muito interessante para vocês verem as diferenças e quais barulhos o mar tem. Muito obrigado, gente!